Balog, para fazer direto da capital. Vou colocar aqui. Muito bem. Esse é o Giro de Notícias. Eu sou Cassie Balog e você acompanha os destaques do momento. O governo e a Câmara fecharam um acordo para acabar com a escala 6x1 em até 60 dias após a promulgação da PEC. A proposta prevê 2 dias de folga por semana e redução da jornada de 44 para 42 horas semanais já no início da transição. Em até 12 meses, a carga horária deverá cair para 40 horas semanais. O julgamento do caso do assassinato de Henri Borel, menino morto aos 4 anos em março de 2021, foi pausado na tarde desta segunda-feira. O motivo foi a internação do advogado Fabiano Tadeu Lopes, que sofreu um infarto e era apontado por Jairinho como principal defensor do caso. Jairinho e Monique Medeiros, mãe de Henri, são acusados pela morte da criança em 2021 após uma série de agressões. O STF articula medidas legais após a Justiça dos Estados Unidos determinar a intimação do ministro Alexandre de Moraes por e-mail. A ação foi movida pela plataforma Rumble, que acusa Moraes de ordenar a suspensão de perfis de brasileiros residentes nos Estados Unidos. A corte pretende acionar a diplomacia brasileira, o Ministério da Justiça e a AGU para atuar no caso. O senador Flávio Bolsonaro está em Washington para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No encontro, ainda a ser confirmado oficialmente pela Casa Branca, Flávio pretende tratar da classificação de organizações terroristas do Primeiro Comando da Capital, PCC, e do Comando Vermelho, CV, e da garantia plena da liberdade de expressão nas redes sociais do Brasil, uma bandeira comum entre os dois países. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Cassie Balog. Edição, Thiago Pedruzzi. Edmar Silva. Muito bem, nós ouvimos aí a Cassie Balog, direto de Brasília, trazendo as informações, os principais destaques da Cassie Balog. E um deles, a questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, né, a justiça americana querendo intervir aqui no Brasil e cobrando posições do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele não está submetido às leis americanas, assim como nenhum brasileiro está, né, a não ser que o brasileiro esteja em território americano. Então, essa ingerência da justiça americana no Brasil é apenas um fato político, né? Querem criar factoides, mas não tem a menor fundamentação, né? O juiz brasileiro, o ministro brasileiro, ele deve obrigação às leis nacionais, às leis brasileiras. Então não há... apenas mais um fato político que está sendo criado, né? Mas no final o resultado é zero, né? Resultado nenhum. Não tem nada. O governo americano não pode intervir no Brasil e nem o judiciário americano pode intervir no judiciário brasileiro. Outro fato que a Cassie Balog traz aí é o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos tentando fazer uma pauta com o Donald Trump, né? Essa conversa aí de PCC, também está tentando criar uma pauta, vamos dizer assim, para tirar o foco da questão do Banco Master, né? O Eduardo Bolsonaro caiu nas pesquisas, né, vertiginosamente, depois de revelado que ele, né, teve contatos com o Daniel Horcaro, ele disse que não conhecia, não tinha nenhuma relação, depois aparece a conversa dele pedindo dinheiro para o tal do filme lá da Ark Horse, depois ele disse que não tinha falado, só tinha falado com ele sobre isso, depois aparece a visita que ele fez ao Daniel Horcaro, logo depois do Horcaro ser preso e ser solto, né, estava com tornozeleira eletrônica, mesmo assim o Eduardo foi lá visitar, segundo ele, para dizer que não queria mais o seu dinheiro. Agora o Valdemar Cavalcante, ontem, né, o Valdemar Cavalcante
que é o presidente do partido do Flávio Bolsonaro, o PL, né? O presidente do PL disse que não, que ele foi lá para pedir o resto do dinheiro, para ver se conseguia receber o resto do dinheiro. Então, uma confusão, né? Uma mentira atrás da outra. Aí ele fala que não conhece o cara, daqui a pouco ele aparece o áudio dele conversando, aí ele fala que não tem nada a ver com o cara, daqui a pouco aparece, né, o pedido de dinheiro. Ou seja, tá praticamente fora do páreo, né? E aí está tentando criar uma outra pauta positiva com o Donald Trump, né? Que é usar o Donald Trump para mudar a pauta, né, e mudar o assunto. Só que o assunto, né, tá na boca do povo, não vai mudar assim, né? Então, e outra coisa, Donald Trump também não tem poderes para intervir no Brasil, né? A não ser que ele faça como fez na Venezuela, ou como está querendo fazer com Cuba, né? Então, se for também para fazer uma interferência, é outro ato translocado, né? De alguém que vai pedir um governo estrangeiro para se meter nas coisas do Brasil. Ou seja, está mais perdido que cego em tiroteio, né? Vai aos Estados Unidos tentar achar uma pauta que tire ele dessa zona de desconforto que ele está vivendo. Não tem nada, né? Meio muito doidão. Bom, o portal G1 destaca o seguinte: fim da escala 6x1, 40 horas semanais, 2 dias de folga, transição de até 14 meses. Veja detalhes do parecer do relator. A expectativa é de que a PEC seja analisada pela comissão especial que discute o tema na Câmara dos Deputados na quarta-feira, dia 27. Portanto, nesta quarta-feira, o assunto pode ser debatido na comissão, né? Qual é a comissão aqui? Comissão especial que discute o tema. Então, é uma comissão especial específica para discutir essa questão da escala 6x1. O que o governo federal quer? O que o presidente Lula quer? Quer que a carga horária do trabalhador brasileiro caia de 44 para 40 horas. Né? Então, a proposta é diminuir a carga horária. Com isso, o brasileiro teria 2 dias de folga. Né? Então, teria 2 dias de folga na escala. É claro, o presidente quer que isso seja feito sem diminuir os salários dos trabalhadores. Os empresários, é claro, né, e os partidos que representam os empresários são contra, querem evitar isso, mas como o assunto ele está na pauta no Brasil inteiro, né, mesmo quem é contra está tentando fazer um meio termo, para não parecer, né, que é contra o trabalhador em ano eleitoral. Né? Então, se não fosse ano eleitoral, isso já tinha caído. Né? Como é ano eleitoral e todo mundo está de olho no voto, então estão tentando achar um meio termo aí para aprovar. O presidente Lula se encontrou com o presidente da Câmara ontem, né? E está saindo uma negociação para que a proposta seja aprovada. O relator da proposta lá na Câmara dos Deputados, ele é o Léo Prates, do Republicanos da Bahia, né? Ele apresentou nesta segunda-feira o parecer sobre a proposta, prevendo a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, sem redução salarial, em até 14 meses após a promulgação da proposta. Ou seja, seria aprovado, mas a mudança só aconteceria daqui a 1 ano e 2 meses, né? Havia uma proposta para que fossem 12 anos. Então, já melhorou, né? Já está uma proposta aprovada na comissão, né? O relator apresenta essa proposta de mudança e essa mudança teria uma transição, né? Até 14 meses. Então, vamos ver, né? Vamos acompanhar essa semana. Esse é um assunto que está na pauta do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados. O que mais temos aqui? Em 2 meses, Ricardo Couto troca 20 nomes do primeiro escalão e exonera 2.700 comissionados no Rio de Janeiro. O Ricardo Couto, ele é presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro é o seguinte: o governador ele renunciou, né? Ele ia ser cassado
antes de ser cassado, ele renunciou. O vice-governador também já não, se eu não me engano, ele já tinha renunciado também. O que acontece? Quando o governador e o vice renunciam, quem assume o governo em qualquer estado brasileiro é o presidente do Tribunal Regional, do Tribunal de Justiça do estado, né? Então, no caso do Rio de Janeiro, o atual governador do Rio de Janeiro não teve nenhum voto para governador. Ele é presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, ele não tem vínculo partidário, ele não tem vínculo com ninguém, né? Por isso ele está podendo mexer no governo do Rio de Janeiro. Ele já demitiu 2.700 funcionários comissionados, a maioria deles, né, ligados ao governador anterior, a políticos, e a maioria deles não trabalhavam, né? Então, ele está fazendo um limpa lá no Rio de Janeiro. E também mudou 20 do primeiro escalão, 20 cargos de primeiro escalão. O que é primeiro escalão? São os secretários, né? Então, diz a matéria o seguinte: o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador, assumiu o comando do Palácio da Guanabara até que o Supremo Tribunal Federal decida se o Estado terá uma eleição indireta para escolher um governador tampão no lugar de Cláudio Castro, né, do PL, que renunciou. O julgamento do STF está suspenso após pedido de vista do ministro Flávio Dino. Então, enquanto o STF não decide se a eleição lá vai ser indireta, eleita pela Assembleia Legislativa, ou direta, né, eleita pelo povo, então, enquanto isso não se resolve, o presidente do tribunal continua no cargo de governador. Nesta segunda-feira, o Ricardo Couto, né, que é o governador em exercício, promoveu mais 2 mudanças no primeiro escalão. Maria Rosa Loduca Nebel deixou a Secretaria de Polícia Penal. Nomeada por Cláudio Castro, ela vinha sendo alvo de críticas, inclusive de integrantes da base aliada do ex-governador. Recentemente, uma licitação da pasta no valor de 1 bilhão e 300 milhões foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro José Gomes Graciosa apontou suspeitas de restrição de competitividade e falhas de transparência na contratação para fornecimento de alimentação de presos. Para o lugar de Maria Rosa foi nomeada Alessandra Rosa Adawara, policial penal de carreira, com 17 anos de atuação no sistema penitenciário. Então, o governador, né, interino, fazendo as mudanças na gestão do estado do Rio de Janeiro. Ainda do Rio de Janeiro, a manchete também que está agora no portal UOL é o seguinte: Cláudio Castro, o ex-governador, é alvo da Polícia Federal por aporte da Rio Previdência no Banco Master. Então, o Cláudio Castro, também envolvido no rolo do Banco Master, né, teria investido no Banco Master quase 1 bilhão de reais dos aposentados do Rio de Janeiro, né? Então, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, é alvo de busca e apreensão na manhã de hoje, em uma operação da PF, Polícia Federal, que investiga ligações com o Banco Master. A corporação apura fraude bilionária nos aportes do Fundo de Previdência, órgão dos servidores do governo fluminense, em títulos do empreendimento de Daniel Vorcaro. Autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, a operação é a 8ª fase da Compliance Zero. A PF cumpre 10 mandados de busca e apreensão, além de Castro, também são alvos integrantes da direção da Rio Previdência, que ainda não tiveram seus nomes divulgados. Então, Cláudio Castro, né, ex-governador do Rio de Janeiro, sendo investigado por esse rolo aí do Banco Master. Por quê? Porque a Rio Previdência, né, a Previdência dos Trabalhadores, dos Servidores do Rio de Janeiro, colocou no Banco Master quase 1 bilhão de reais, né? Aliás, aqui diz o seguinte: segundo a PF, além dos 970 milhões, ou seja, quase 1 bilhão em letras financeiras,
foram aplicados em fundo do Master outros 2 bilhões durante a gestão de Cláudio Castro no governo estadual. Ou seja, 3 bilhões de reais investidos nesse banco, né? Do Banco Master, que deu golpe na praça de mais de 500 bilhões de reais. Né? Então o Cláudio Castro envolvido até, né? Vamos ver o que acontece aí, né? O que mais temos? O Correio Brasiliense destaca o seguinte: o BRB, o Banco de Brasília, né? Tem até sexta-feira, dia 29, o governo do Distrito Federal prevê o repasse de 2 bilhões e 500 milhões para salvar o BRB. Isso deve acontecer até sexta-feira. Faltando 4 dias para o fim do prazo de capitalização, o banco tenta recuperar a solidez. A Quadra Capital entrou com 1 bilhão, parcela de negociação de ativos do Master, o BTG com mais 1 bilhão, referente à securitização da dívida. Ou seja, estão tentando salvar o Banco Regional de Brasília, que, né, o governo do Distrito Federal, o chamado amigo Ibanez Rocha, né, também envolvido até os fios de cabelo nesse rolo do Master, comprou do Banco Master 11 bilhões de títulos podres, colocou o Banco Regional de Brasília em dificuldade, e o banco, né, precisa do governo do Distrito Federal e está de pires na mão com o governo federal para tentar salvar o que restou do Banco Regional de Brasília. Vamos acompanhar. Muito bem, nós vamos para o pequeno intervalo, voltamos já com o segundo bloco do programa. Fica aí que eu já estou voltando. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$ 35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos: Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Pura satisfação. Mais FM. Cantou
Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35 por mês. 62 99449 8055. Cantor Ângelo Roque Divulgações. Zap 62 99449 8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 28 minutos. Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Muito bem, estamos de volta com o programa Edmar Silva, trazendo para você o resumo das notícias do dia que acontecem no Brasil, em Goiás e na cidade. Você fica sabendo aqui na Mais FM 87.9. Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo também no fmmais.com.br, inclusive com imagem. Deixa eu só ver aqui. Ok, aqui o probleminha aqui na transmissão. O que aconteceu, hein? Muito bem. Ok, acho que agora tá ok, né? Tá bom. Tem um barulhão aqui. Muito bem, estamos ao vivo em 87.9 no fmmais.com.br. Também estamos ao vivo no nosso aplicativo, né? Você tem inclusive imagens do estúdio no aplicativo. E também você tem peraí, parece que caiu alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada ali. Muito bem, estamos ao vivo em 87.9. Deu um barulho diferente aqui, mas acho que está tudo ok. Muito bem, vamos a Goiânia com o Libório Santos. Libório Santos traz os destaques do dia direto da capital. Vamos ouvi-lo. Polícia desbarata a quadrilha que aplicava golpes virtuais com falsa agência bancária. Conab prevê queda na safra de milho em Goiás. Acidente mata 3 pessoas da BR-153, a Belém, Brasília. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 26 de maio, terça-feira, e esses são os nossos destaques. Neste final de semana, nas rodovias federais sob a responsabilidade da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, foram registrados 19 acidentes, 19 pessoas feridas e 3 mortes. O acidente mais grave ocorreu na BR-153, a Belém, Brasília, próximo à cidade de Rialma. Um carro de passeio saiu da pista, atropelou e matou 2 trabalhadores que faziam a remoção de um poste. O motorista também morreu. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026. A iniciativa tem como principal objetivo reconhecer histórias de mulheres que transformam ideias em resultados com inovação e fazem a diferença em sua região, gerando impacto social e econômico. Até 19 de junho é possível se inscrever e acessar mais informações pelo site oficial do prêmio gratuitamente. Elaine Moura, analista do Sebrae Goiás, dá mais detalhes. Isso mesmo, o Sebrae Goiás quer conhecer as histórias das empreendedoras goianas e é com esse intuito que eu estou aqui para convidar todas as empreendedoras que estão nos ouvindo a se inscreverem no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, contando as suas histórias. Sabemos que o ato de empreender ele é carregado de desafios, como pano de fundo, muitas vezes a gente percebe nos negócios liderados por mulheres,
a gente vê nesse pano de fundo situações muitas vezes de desemprego, de separação, de perdas familiares, de necessidade de sustentar os filhos. E a gente quer ouvir de cada uma de vocês essas histórias, que se por um lado traz esses desafios, por outro lado é muito comum a gente observar a capacidade de reinvenção que as mulheres têm ao empreender, como por exemplo a adaptação durante crises, digitalização dos negócios, modelo de vendas, mudanças nesse modelo de vendas, expansão para outros mercados. Mais informações ou qualquer dúvida sobre como participar, ligue 0800 570 0800. Foi descoberta uma central bancária falsa a poucos metros de um distrito policial aqui em Goiânia que aplicava golpes através de ligações por telefone, fazendo alerta de irregularidades em sua conta, solicitando dados pessoais. Aliás, quando receber uma dessas ligações, que também se passa de vez em quando como se fosse do INSS, desligue imediatamente. A central não só estava perto do distrito da Polícia Civil, mas num prédio onde funcionava o anexo do Tribunal de Justiça de Goiás. Foram apreendidos 40 aparelhos de celular. Os golpes aplicados em vítimas de todo o país funcionavam como falso banco, falso advogado e se passando por parentes pedindo dinheiro. 3 pessoas foram presas. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás acompanha o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e avalia a possibilidade de formação de um El Niño no segundo semestre deste ano. Caso a temperatura do oceano atinja 2 graus Celsius acima da média, o fenômeno climático poderá provocar atraso no início do período chuvoso em Goiás, além de ondas de calor mais intensas entre agosto e novembro. Segundo o Boletim de Trabalho do Agronegócio Brasileiro, a cada ano cresce a participação da mulher no agronegócio. Em todo o país são cerca de 10.800.000 mulheres. Em Goiás, as mulheres estão à frente de propriedades rurais como produtoras em 22 mil estabelecimentos agropecuários. No último final de semana, o Senado Goiás promoveu um encontro Mulheres em Campo, reunindo milhares de participantes. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou o 8º boletim sobre a safra de grãos e a previsão para Goiás é a redução da produção. A colheita não deve demorar a começar. Lucas Lopes de Castro, assessor técnico da FAEG, faz uma análise da situação. A gente sabe que é uma cultura bastante representativa para o nosso estado, bastante representativa para a nossa economia e nos traz um grande ponto de alerta aí, né, no qual essa produção aí foi bastante reduzida dentro dos levantamentos da Conab, no qual nos traz aí um impacto de 2.300.000 toneladas, né? É muito advindo aí da situação climática no qual ocorreu e vem ocorrendo nos últimos dias, em fatores importantes aí que a gente já está no estágio em algumas regiões com essa questão de ter um enchimento de grãos, ou algumas regiões nessa questão da polinização. Então isso aí nos traz e remete a importância realmente desse levantamento para as tomadas de decisões posteriormente. Comparando com a safra passada, a queda de quantos por cento aproximadamente? Essa queda aí a gente tem visto aí que vai ser em torno de 16% aí em relação à safra passada, né, do último ano, da safra 24-25. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques direto de Goiânia, direto da capital. Ele que participa com a gente todos os dias, direto lá de Goiânia, trazendo as notícias de Goiás. Muito bem, o portal do Jornal Popular traz a seguinte informação. Ex-secretário e vereador Zander Fábio é preso em igreja durante a operação sobre irregularidades na gestão de Rogério Cruz. Ex-secretário e vereador Zander Fábio é preso em igreja durante a operação sobre irregularidades na gestão de Rogério Cruz. Né? Uma ação judicial, uma ação policial que está acontecendo em Goiânia agora pela manhã, na manhã desta terça-feira, envolvendo várias pessoas ligadas ao ex-prefeito de Goiânia, né, da gestão passada. Ex-secretário de Cultura, Zander Fábio, do Podemos, foi preso na manhã desta terça-feira em uma igreja de Goiânia. Segundo a TV Anguera, o parlamentar teria tentado fugir do local com a chegada da Polícia Civil de Goiás por meio das câmeras de segurança. Ele viu, né, a chegada da polícia, tentou fugir. O pessoal tenta entrar em contato com a assessoria da Câmara de Goiânia para saber o que aconteceu, né, para se manifestar sobre o assunto. Então,
uma operação policial em Goiânia, né, envolvendo secretários e componentes do ex-governo Rogério Cruz, né, do ex-prefeito Rogério Cruz. Então vamos acompanhar, está acontecendo agora pela manhã, então vamos talvez amanhã ter mais informações, né, ou mais tarde. Até agora ainda é uma operação que está acontecendo, né, a operação está na rua, os policiais estão na rua e a novidade é que é o ex-secretário de Cultura e vereador Zander Fábio do Progressista, não, do Podemos, né? Está sendo preso pela Polícia Civil de Goiás. Então, uma operação policial em Goiânia. O que mais temos? Vamos ver no Diário da Manhã. O Diário da Manhã fala sobre liderança consolidada de Daniel Vilela, é confirmada em 4 pesquisas eleitorais. Institutos indicam o favoritismo do MDBista. Os institutos são o Directa, o Paraná, a Quaest e a Real Time. Colocam o governador na frente de todos os cenários. A oposição não apresenta reação nas sondagens. Em 2 delas, Daniel Vilela já ultrapassou a barreira dos 40%. Então é uma matéria do Diário da Manhã, né, dizendo que em 4 pesquisas recentes, o Daniel Vilela continua à frente na disputa para o governo do estado. A vantagem do governador sobre os adversários na corrida eleitoral pelo governo de Goiás, diante das principais pesquisas eleitorais, cria um cenário em que se cristaliza a sua liderança e acende alerta para a oposição mudar a rota de suas pré-campanhas. É o que diz a matéria do Diário da Manhã. O jornal Opção, deixa eu ver se é Opção, né? A Opção traz o seguinte: PT oferece vice para o PSB de Ava Santiago, que faz contraproposta. Lideranças do PT e do PSB, ouvidas pela reportagem, comemoraram o encontro entre Adriana e a Ava e viram a iniciativa como uma abertura do diálogo esperado entre as duas siglas. Então, o Diretório Estadual do PT se reuniu nesta segunda-feira, dia 25, em Goiânia, selou que a deputada federal Adriana Corsi chamou de Frente Progressista, integrada pelo PSB, PDT, PCdoB, PSOL, Rede, PV e o PT, né? Portanto, 6 partidos nessa frente. No encontro, Adriana teria oferecido ao PSB a vaga de vice na chapa majoritária petista, que ainda não tem pré-candidato definido. A Ava é pré-candidato a deputado federal e tem reiterado não ter interesse em disputar outro cargo eletivo. No encontro de hoje, a vereadora de Goiânia teria rejeitado a oferta da vaga de vice para seu partido, mas sinalizado que deve apoiar o candidato petista ao Palácio das Esmeraldas, em troca do apoio do PT ao projeto de Isaura Lemos, que planeja disputar o Senado pelo PSB. Nessa hipótese, há o risco do PSB se dividir, uma vez que diversas lideranças... Problema de novo aqui na transmissão. Uma vez que diversas lideranças defendem a legenda, o apoio do pré-candidato Daniel Vilela. Agora voltou. Tá meio estranho isso aqui hoje. Muito bem, então é isso, né? O PT se reuniu na segunda-feira, a Adriana Corsi aparece agora oferecendo a vaga de vice para a Ava Santiago. A Ava Santiago, que é do PSB, né? É uma pessoa que tem muita influência nas redes sociais, né? Tem um trabalho muito bem feito no seu trabalho na Câmara de Vereadores de Goiânia, é pré-candidata a deputada federal, né? Mas o nome dela sempre surge como opção, inclusive para o governo, né? O presidente Lula é amigo pessoal da Ava Santiago, né? A Janja é amiga da Ava Santiago e o nome dela tem sido cogitado várias vezes como possível candidata a governadora. Então, vamos ver o que acontece, né? O PT oferece a ela a vaga de vice
mas o PT mesmo ainda não definiu quem é o candidato a governador pelo partido, né? Seria a própria Adriana Corsi ou é outro nome, né? Aliás, eu imaginei que depois dessa reunião dessa segunda-feira, a Adriana viesse colocar o seu nome para assumir o cargo de pré-candidata a governador, né? Mas é isso, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fique aí que eu já estou voltando. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Mais FM. Ângelo Rock, acessórios em geral. Temos acessórios para celular em geral, cabos, carregadores, caixa Bluetooth com entrada de pendrive, relógios smartwatch e muito mais. Todos os acessórios com 150 dias de garantia e com o menor preço de Anápolis. Ângelo Rock, acessórios em geral. Na Vila Formosa, primeira etapa, abaixo da Igreja Católica, na praça, na segunda casa de Grade Branca. WhatsApp 629-9558-6737. 99558-6737. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 45 minutos. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo lugar. Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315-3379 ou 3702-9010. Repetindo, 99315-3379 ou 3702-9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Edmar Silva. Principais informações do dia, os
principais destaques aqui no resumo de notícias da Mais FM. Muito bom. Você que está ligado em 87.9, obrigado pelo carinho da audiência. Para você que está na nossa live no Facebook, a Maria Nova Silva desejando a todos um bom dia, né? Está acompanhando aqui ao lado a nossa transmissão de hoje. Um abraço também para todos os amigos que nos acompanham nas nossas lives. Lembrando que o nosso programa também fica disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube, o canal da Mais FM no YouTube, né? Se você ainda não segue a Mais no YouTube, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva lá, né? O nosso programa também fica disponível para você no YouTube. Estamos também no Spotify, estamos em vários outros portais aí, você acompanha a Mais FM de várias maneiras, né? Se você ainda não segue a Mais no TikTok, vai lá, né? O TikTok da Mais é @Rádio Mais FM 87, tá certo? @Rádio Mais FM 87 é o TikTok da Mais para você seguir também aí nosso trabalho da Rádio Mais FM de Anápolis. É isso, vamos às notícias aqui da cidade. Antes eu quero abraçar o meu amigo cantor Ângelo Roque, né? Ele que é responsável pela divulgação do nosso site, né? O nosso site tem, nesse momento, deixa eu ver aqui, nós temos 241.801 visitantes no site da Mais FM, mais de 1.000 visitas todos os dias ao site da Mais FM, né? Então é mais um espaço onde você pode anunciar o seu negócio, né? Não só aqui no áudio, né? Mas também através do nosso site na internet, o fmmais.com.br, mais de 1.000 acessos diariamente, né? Então muitos acessos aqui, são mais de 240.000 acessos nos últimos meses, certo? Então é isso, né? fmmais.com.br, espaço para você anunciar também o seu negócio. É isso aí, vamos às notícias aqui da cidade. Deixa eu ver aqui o que temos nos portais de Anápolis. Eu começo com o Portal Contexto. O Portal Contexto traz uma notícia aqui, na verdade uma matéria falando sobre o dia 25 de maio. Dia 25 de maio, dia da indústria. Tem Anápolis como referência para Goiás e o Brasil. O Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, tem um significado especial para Anápolis. Afinal, não há como falar de indústria em Goiás sem que a cidade seja inserida no contexto, sobretudo com a criação e a consolidação do Distrito Agroindustrial de Anápolis, que este ano completa 50 anos de fundação. A política de industrialização em Goiás veio bem antes de as primeiras indústrias se instalarem no Distrito Agroindustrial Anapolino. Durante o governo de Mauro Borges, de 61 a 64, foi criado o Plano de Desenvolvimento de Goiás, o PDEG, também conhecido como Plano MB, que era inspirado no plano de metas do então presidente Juscelino Kubitschek. Foi dentro desse planejamento que o governo da época começou a criar a secretaria vinculados, de alguma forma, a desenvolvimento econômico e modernização do Estado. Tem um barulho estranho aqui, eu acho que é o meu microfone, né? Tem que olhar. Foi dentro desse planejamento que o governo da época começou a criar órgãos da secretaria vinculados, de alguma forma, à plataforma de desenvolvimento econômico. Então, o começo, né, da ideia de industrialização foi ainda no governo Mauro Borges. A política para a construção de distritos agroindustriais teve ápice em 1973, o governo de Leonino de Ramos Caiado, com o advento da Lei 7.700, que previa isenções de impostos e criava a Superintendência de Áreas e Indústrias, que ficaria responsável por escolher os locais e dotar de infraestrutura. Anápolis, que desde o início de sua história já tinha forte vocação comercial, acabou sendo estrategicamente escolhida para abrigar o polo industrial, sobretudo por sua localização entre duas capitais, né, Goiânia e Brasília. Por estar no centro do país e ser servida por 3 rodovias federais, a BR-060, a BR-153 e a 414.
facilitando o escoamento da produção de norte a sul do país. O que mais temos aqui? Além disso, a cidade foi pioneira em receber a primeira escola de formação profissional para a indústria, do Senai, em 1952, fora do eixo Rio-São Paulo. Em 9 de novembro de 76, com as presenças do então governador de Goiás, Irapuã da Costa Júnior, do então presidente da República, general Ernesto Geisel, era inaugurado o Distrito Agroindustrial de Anápolis, um marco no processo de industrialização de Goiás, cuja economia tinha um perfil meramente comercial e agropecuário. Após a sua inauguração, o DAIA passou por um período de dificuldades, já que a área, a infraestrutura oferecida e a localização geográfica privilegiada do município e a política de incentivos não eram ainda elementos que, por si só, atraíssem os investimentos, tirando o foco da região centro-sul do país. A partir da década de 80, o governo goiano, na gestão de Iris Rezende Machado, adotou uma política mais agressiva de incentivos fiscais. A partir da Lei 9.489 de 1984, que criou o Fundo de Fomento à Industrialização, o Fomentar, e substituiu o Fundo de Expansão da Indústria de Comércio, FEICOM. Então é isso, né? Veio depois Produzir, Lei 13.591 de janeiro de 2000. A história do DAIA tem alguns marcos importantes, dentre eles a implantação do Porto Seco em 1999. Foi a primeira estação aduaneira no interior, na região centro-oeste. Então aqui, né, uma história do DAIA. A implantação do DAIA foi em 1973 e, portanto, o DAIA está completando 50 anos, né? 50 anos do Distrito Agroindustrial de Anápolis, que se consolidou como o maior distrito industrial do Centro-Oeste e o maior distrito de Goiás. Isso aí, né? Jornal Opção, fazendo aí um histórico do DAIA. Temos mais no portal Contexto. Região da BR-153, próxima a Trevo da Havan, terá interdições durante a semana. Então, a prefeitura está fazendo ali obras ao redor ali do viaduto, né? Antigo viaduto ali da TCA, né? Agora é chamado de viaduto da Havan. Motoristas que passam pela BR-153 na região chamada Trevo devem redobrar a atenção ao longo dessa semana. A Ecovias Araguaia informou que o trecho terá interdições temporárias entre terça-feira e sábado para a realização de obras de recuperação do pavimento. Então, as intervenções ocorrerão sempre no período noturno, das 20 às 6 da manhã. Apesar disso, as interdições não serão contínuas durante toda a madrugada, acontecendo apenas conforme a necessidade de cada etapa da obra, né? Então, a Ecovias destacou ainda que o tráfego para os motoristas que seguem pelo viaduto não sofrerá alterações. Durante os dias de trabalho, a orientação é para que os condutores reduzam a velocidade e fiquem atentos à sinalização da região. É isso, né? Então, obras ali no viaduto da Havan, né? E o pessoal aqui chamando a atenção para obras que vão acontecer de recapeamento e interdições que vão acontecer nos próximos dias, tá certo? Na verdade, né, o trânsito ali está bem complicado, né? Então, mesmo nos dias normais, é preciso ter muito cuidado e muita atenção. Uma coisa que me chama a atenção é que à noite, principalmente, a iluminação é muito precária, né? Muito precária. Precisaria melhorar a iluminação ali da região para evitar acidentes, principalmente por pessoas de outros estados, de outros municípios, né? Que estão viajando e que não conhecem ali a região, né? Então, talvez os responsáveis pela obra aí precisassem iluminar melhor ali à noite, né? Porque eu estava observando essa semana passada, está muito escuro, né? Muito escuro mesmo. É claro que tem, né? Tem lá sinalização, mas à noite, né, a escuridão atrapalha, né? Então, uma vez fica aí um alerta, né, para que os responsáveis deem uma olhada
para ver se melhora, né, a iluminação, de repente fazer lá alguma ação que melhore, né, principalmente nesses dias que vai ter interdição aí, né? Muito bem. O que mais temos aqui? Prefeitura monta ponto de atendimento no DAIA para acelerar a abertura de empresas. A Prefeitura vai criar no Distrito Agroindustrial de Anápolis um ponto de atendimento da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. O anúncio foi feito em evento nesta segunda-feira. A ideia é agilizar demandas de empresários e também o processo de abertura de empresas. Segundo o titular da pasta, Carinha Abraão, no local o empresário vai poder resolver tudo que de uma vez, sendo do Estado ou do município. No evento, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, CODEG, também lançou um QR Code, pelo qual os empresários poderão apresentar propostas para avaliação de instalações nos distritos do Estado. De acordo com o presidente da CODEG, Luiz Antônio Rosa, existem várias frentes para acelerar a instalação de indústrias no DAIA Plan, além do trabalho contínuo para a regularização de empresas que estão no DAIA. Nós vamos diminuir o prazo de regularização dessas empresas e também vamos reabrir um edital para a instalação de novas empresas no DAIA Plan, com prazo mais prolongado e um processo menos burocrático. Então, né, isso aqui, essa notícia está onde? Está no Anápolis Diário, né? Anápolis Diário também tratando do DAIA, né? E a Prefeitura deve abrir um espaço no DAIA para atendimento às empresas e aos empresários. Vereadores vão ao Ministério Público para discutir cobrança da TSU na conta de água em Anápolis. Encontro com a 5ª Promotoria terá foco na taxa, a taxa incluída na conta de água dos imóveis com ligação ativa. Os vereadores Domingos de Paula, do PDT, e Rimei Jules, do PT, Capitã Elisete, do PRD, e Alex Martins vão se reunir na próxima quarta-feira, hoje, né? Às 14 horas, com o titular da 5ª Promotoria de Justiça de Anápolis, Paulo Martorini, para tratar da cobrança de taxa de serviços urbanos nas contas de água dos moradores da cidade. A reunião será realizada na sede do Ministério Público de Goiás, em Anápolis, no bairro Jamil Miguel, e ocorre em meio a discussões sobre mudança aprovada no Código Tributário que alterou a forma de arrecadação da taxa, né? A TSU destinada ao custeio de serviços como coleta de lixo, varrição e manejo de resíduos sólidos. Pela nova sistemática, o tributo deixou de ser cobrado anualmente junto com o carnê do IPTU, passou a ser lançado mensalmente nas faturas da Saniago para imóveis com ligação ativa. Entre os pontos que devem ser discutidos com a promotoria estão possíveis aumentos no valor pago pelos contribuintes e a legalidade da inclusão da taxa diretamente na conta de água. A Prefeitura sustenta que a mudança busca ampliar a eficiência da arrecadação e reduzir índices de inadimplência. Já os parlamentares críticos à proposta argumentam que o novo formato pode elevar os custos para os moradores e ampliar a pressão sobre o orçamento das famílias. Vale destacar que imóveis sem ligação ativa com a Saniago ou que utilizem sistemas próprios de abastecimento continuarão recebendo a cobrança por meio de documento único de arrecadação municipal. Então é isso, né? Os vereadores, vários vereadores, né? O Domingos de Paula do PDT, o Rimei Jules do PT, a Capitã Elisete do PRD e o Alex Martins. São 4 vereadores de partidos diferentes que vão se reunir com o Ministério Público para questionar essa cobrança, né? A cobrança da taxa de serviços era feita junto com o IPTU, né? O IPTU desse ano veio sem a cobrança e a novidade é essa, né? A cobrança agora é na conta da Saniago, né? O que a preocupação dos vereadores é que esse valor pode ser aumentado aumentado e onerar o cidadão anapolino, né? Então vamos acompanhar aí, né, a manifestação do Ministério Público sobre essa situação, né? É interessante porque a Saniago é uma empresa do Estado, né? A taxa é do município, então parece que é meio estranho isso, né?
O correto seria cobrar como? Cobrar como já estava cobrando junto com o IPTU, né? Agora, se vai cobrar todo mês na conta de água, isso vai onerar a conta de água, que já é alta, né? Vai obrigar o cidadão a pagar todo mês uma coisa que ele só pagava uma vez por ano. Então, com certeza vai onerar o anapolino, né? Então, vamos acompanhar, vamos ver o que dá essa reunião com o Ministério Público e qual vai ser a manifestação do Ministério Público sobre o questionamento dos vereadores. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, trazendo para você os principais destaques, as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Um abraço para você, muito bom dia. Durante todo o dia, a Mais FM tem para você as principais notícias no nosso Mais News, né? A cada hora, uma participação aí da agência Rádio Web, trazendo informações do Brasil e do mundo para a nossa emissora. 87.9, Rádio Mais FM de Anápolis. Um abraço e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Aqui só toca música boa. Leva